Gente, vocês viram que finalmente foi aprovado? Eu esqueci. Eu esqueci. O fim da escala. Isso. Gente, vocês viram que finalmente foi aprovado o fim da escala 6x1? Cara, e que surto que foi aquele no final, assim, que tipo assim, gente, eu me senti assim, completamente desfocado quando teve aquele plot twist da galera que antes foi oposição, da galera que ficou, nós vamos dar o sangue para não aprovar, e agora nós estamos lutando pela 4x3. Eu fiquei, Ai, me economiza. Exato. Eu acho que assim, ó, é um diálogo que a gente constrói na questão do controle das massas. aham, Muitos pensadores, muitos profissionais da área da psicologia, principalmente a social crítica, sempre falam sobre como mecanismos são instaurados nas esferas sociais para tentar controlar e manipular pessoas. Então, a pauta da escala 6x1, que acho que está pegando fogo essa semana, né? A notícia que foi a pauta da semana, acho que é muito conveniente a gente debater um pouquinho e Sim. conversar para trazer uma reflexão para vocês hoje, né? claro. Sim, e aí como a gente estava falando daquela outra vez lá do boyzinho que estava fazendo o grupo lá e no negócio, né? Eu não gosto de falar nome dessas pessoas. Porque é a mesma coisa, é o controle do discurso querendo prevalecer as ações. Sim. Então, se o povo tivesse memória, que eu não gosto que a gente perde, né? Se o povo tivesse memória, ia conseguir lembrar como era o discurso dessa galera antes da aprovação do fim da escala 6x1. Que era de onde ia tirar dinheiro, que era que empresário ia perder, que empresário ia ter que ser ressarcido, blá blá. Agora que foi aprovado, porque foi comprovado todos as intempéries, todo o prejuízo para as pessoas, e aí finalmente foi aprovado, eles querem dizer que foram eles que trabalharam para essa aprovação acontecer, não é mesmo? Entendi. E aí, como a galera não tem memória, esquece das coisas que aconteceram ao longo do tempo, eles vão acreditar na palavra deles porque eles já se posicionam como formadores de opinião. Então, lembra aquela história de, porque aí vou corrigir uma groselha que eu falei? Esse que é o ponto. Ninguém lembra da groselha, vai lembrar do que eu estou corrigindo agora, como eu sou um bom moço, como eu sou um santo. E sem contar também que tem a questão do controle da narrativa, né? Porque a partir do momento que vão com esse discurso de que, olha, estamos assim, estamos assado e vamos defender porque estamos ao lado do povo, e sem contar também que essa é uma galera que paga caríssimo para justamente ter aqueles profissionais que trabalham com mídias, que trabalham construindo discursos, então eles têm como, e eles são, assim, personagens excelentes, porque se dá um papel na mão deles, eles ganham de muito artista da Globo. Nossa, sim. Exatamente. Então eles contratam alguém para dar o discurso pronto, eles performam aquilo e vão justamente explorando isso ao longo do tempo. Perfeito. E assim, ó, eu acho que eu vou provocar um pouquinho aqui meus parceiros aqui. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Escala 6x1, a partir dessas questões que a gente está conversando. Nós, enquanto profissionais da psicologia, né, nós temos também, além de estarmos na clínica também, temos nossas especificidades, né, em outras áreas de atuação da psicologia, mas vamos pensar junto. Qual que é o impacto da gente ter a escala 5x2 agora para as pessoas, né? Isso considerando acesso à terapia, né, a uma psicoterapia. Será que vai impactar positivamente? Negativamente? Será que as pessoas vão conseguir ter mais possibilidades para acesso, considerando a questão do horário, né? E outra, na própria questão das relações, como que vai impactar? Será que o saldo é positivo, negativo? Vamos pensar na saúde mental? Com essa nova escala que a gente vai se deparar daqui a pouco. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é interessante a gente pensar, porque, ó, eu falei das nossas atuações específicas, né? Minha atuação específica é a psicologia escolar educacional, ali, né? Uma das coisas que a gente mais conversa é sobre o acompanhamento de pais, cuidadores na vida escolar dos filhos, né? Na minha opinião, essa escala 5x2, ela vai auxiliar muito, principalmente nós, enquanto escola, enquanto, né, pessoas que estão ali no meio educacional, a também orientar esses pais de, ó, agora vocês têm um tempo mais disponível, né? Vai ser muito importante utilizar um pouco desse tempo para cuidar um pouco dos seus filhos nesse processo educacional, que também fortalece e constrói eles enquanto cidadãos, né? Tem um pouco essa visão, né? Acho que eu fico um pouco com algumas dúvidas, porque assim, essa questão do acompanhamento parental na vida escolar dos filhos é um dos principais argumentos de defesa para o fim da escala 6x1. Perfeito, perfeito. Porém, a gente está lembrando que a escola acontece segunda a sexta?
Que essas pessoas também que essas estão lá. pessoas vão estar trabalhando de segunda a sexta, porque É. o negócio da escala é tirar o trabalho no fim de semana, né? Exato. Mas aí, enfim, tem algumas questões. Tem muitas escolas que Com fazem certeza. ali suas reuniões no final de semana Exato. justamente para contemplar essas famílias, e a gente quer acreditar que isso vai acontecer de forma mais eficiente agora, não é mesmo? Mas é um questionamento que eu faço, assim, Sim. as empresas, elas vão considerar isso, as escolas, elas vão considerar isso, Perfeito. vão formalizar, vão oficializar que essa reunião possa contemplar a presença de mais pais nos horários que eles vão ter disponível agora? Esse é um ponto. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Vamos pensar positivo. Não, mas Tem assim, um outro ponto aham. que me pega bastante nessa questão do fim da escala, que eu acredito que a nossa demanda vai aumentar de um jeito que talvez a gente não conheça. Aham. Porque a gente até estava conversando um pouquinho mais cedo, né? Vocês têm pacientes, ao longo aí da experiência de vocês, vocês atendem pacientes que estão trabalhando na escala 6x1 que estavam, né? Mas como é que essa galera chega na terapia se eles não têm tempo de viver, né? Exatamente. A prioridade vai ser a escola do filho, vai ser mercado, não vai ser terapia, até porque a pessoa que trabalha na escala 6x1, ela não tem um salário muito apropriado que dela dá conta da vida inteira ainda pagar terapia. Então, assim, agora talvez a gente comece a receber essas pessoas. E aí tem um terceiro ponto, que eu acredito que é uma possibilidade, não estou afirmando, mas eu acredito que vai ter ali em algumas pessoas o ninho vazio. Sim, Um pouquinho do ninho vazio de tem esse tempo agora, o que eu vou fazer com esse tempo agora? Meu Deus, que sofrimento. Eu acredito, gente, eu não estou tirando sarro, tá? Mas é porque eu realmente acredito que vai ter esse impacto na saúde mental. De tipo, eu posso trabalhar mais, eu consigo trabalhar mais, e me tiraram essa possibilidade. Porque esse também era o argumento de algumas pessoas contrárias ao fim dessa escala. Então, eu acho que a gente vai sofrer esses três impactos. Exato. Eu também acho que nem, por exemplo, o Gabriel falou que nas nossas... Na perspectiva ali principalmente ali a gente trabalha com assistência social. Perfeito. E ali, eu acho que nós vamos ter, assim, essas pessoas que elas vão estar com esse dia de folga e que a gente quer acreditar que eles vão estar ali voltados para sua família, fazendo a sua função protetiva e indo nessa direção. Mas até foi um dos argumentos que uma das pessoas que estava nas audiências públicas lá, eles rebateram falando que o que eu faço no meu dia de folga é um problema 100% meu. E é isso. Eu acho que, assim, a gente vai traçar algumas hipóteses aqui, mas no final das contas, cada indivíduo e cada pessoa vai fazer aquilo que quiser. Nós vamos ter aquelas pessoas que vão dedicar mais tempo para sua família, sim. Nós vamos ter pessoas que vão dedicar mais tempo para o seu autocuidado também. E nós vamos ter pessoas que vão estar ali fazendo as suas atividades de lazer e assim por diante. E como outras tantas possibilidades que essas pessoas vão poder estar. E nós vamos ter pessoas que vão querer ocupar esse tempo para trabalhar em outro espaço, porque a gente vai estar precisando ainda fomentar ali acrescentar renda, porque ainda não está suficiente. É que eu comentou desse caso eu não me recordo qual que era a área profissional que ele trabalhava, mas eu me recordo de ter visto essa entrevista. Ele falou, o horário que eu tenho disponível agora com essa nova escala é o que compete apenas a mim. E assim, a visão dele não está errada. E que, infelizmente, muitos ainda usam como argumento para ainda continuar defendendo a escala anterior, né? É que é exatamente este o ponto do controle das massas. Então, se eu controlo que você está trabalhando o tempo todo, é justamente porque eu não quero que você tenha seu livre-arbítrio, seu poder aquisitivo para você fazer o que você quiser. Eu quero que você faça o que eu quero que você morra de trabalhar. Exatamente. E silencia uma sociedade do cansaço. Sim. Uma sociedade que é pautada no cansaço, uma sociedade que não consegue atender às próprias demandas, né, que tem que... Eu vou citar até uma coisa que é muito comum a gente ver em empresas, né? O famoso vestir a camisa, né? Tenho que vestir a camisa. Só para, assim, tem um amigo nosso que fala que você, às vezes, tá até ok você vestir a camisa, só não pode tatuar o nome da empresa nas suas costas, sabe? Na sequência. Existem muitas empresas que pegam o discurso do colaborador. Você não é um funcionário da nossa empresa, você é um colaborador. Ou seja, para nossa empresa girar a engrenagem, a gente precisa muito de você. Você tem que ter atitude de dono. Perfeito. Porque nós somos uma família. Charlie Chaplin, né, debatia isso em tempos modernos, né?
E assim, a gente vê que aquilo que foi trazido de forma crítica para provocar as pessoas, a gente está vivenciando isso até hoje. É provocado, é pensado para trazer uma melhoria, mas a sociedade do cansaço continua. E eu digo mais, gente, infelizmente, eu acredito que ainda vai continuar, Sim. sabe? Porque é um dos discursos que é dito, né, até pensado da subversão para a escala 5x2, que muitas pessoas podem, inclusive muitos donos de empresa, né, colaboradores, podem apostar e investir em querer permanecer no regime da 6x1 por conta de possibilidade de estender, né, a quantidade de horas trabalhadas ali, né? Vocês viram o babado? Aham. Eu não vou saber qual é a empresa que, se eu soubesse, eu falava, mas eu realmente não vou estar sabendo. Enquanto estava em votação, estava tramitando não sei aonde, não sei o que, então uma empresa, um empresário, ele falou, é genial, deixa eu fazer um teste aqui, um testezinho aqui com o meu funcionário, vamos trabalhar na escala 5x2, então vamos ver se vocês aguentam. Sim. Fez o teste durante um tempo, eu não sei se foi 1 mês ou 2. Gente, isso aconteceu, tá? Isso não é caô, eu só não sei dar nome para as coisas. Não sei se por 1 mês ou 2 ele fez o teste de colocar, de trabalhar 5x2. Só que com 44 horas semanais, né? Deixa para depois. Ninguém aceitou, todo mundo pediu para voltar. Não, volta para 6x1, pelo amor de Deus, eu estou morrendo, não estou conseguindo buscar minha criança na escola, não estou conseguindo fazer a coisa que eu pedi, e pediram para voltar. E aí o abençoado do empresário foi argumentar onde estava sendo lá a votação, falando, ó, eu tentei, não funcionou. E aí foram especificar por que não funcionou, ele fez isso. Que o Felipe comentou. Ele pegou a quantidade de horas trabalhadas e reduziu para 5 dias na semana. Então, as pessoas estavam trabalhando a mesma quantidade de horas em menos dias. É óbvio que eles estavam cansados, mais cansados, com menos tempo com a família, com a desgraça toda. E o que está na legislação que foi aprovado não é isso. Não é isso. É horário, sei lá, 8 horas por dia, durante 5 dias, sem redução de salário. É isso que está pautado. Então, o teste que o abençoado fez não tem valia nenhuma, não tem validade nenhuma, porque não é isso que está sendo proposto. Mas muitos vão usar isso como argumento de tipo, olha, tá, e vão fazer igual, tá? Muitos vão fazer igual, porque vai dar de zero desentendido depois, vai falar, nossa, eu não entendi que não era assim. E aí eu fiz assim numa empresa e ninguém quis. E aí entra várias questõezinhas. Então, a garantia da aprovação dessa redução agora é importante justamente para tirar a autonomia, que muitos empresários estão questionando isso, né? Está tirando a autonomia do empregador, está tirando a autonomia do empregado que decide quanto e como ele quer trabalhar, porque ele assina lá o de acordo. Só que a importância de tirar essa autonomia é porque essa autonomia é exploratória. Essa que é a questão. Exploratória, adoecedora, precarizadora. Silenciadora. Exato. E aí vários adjetivos, né? Sim. Porque, ó, aí entra um ponto muito importante, né, que a gente consegue pensar sobre isso. Nós, enquanto profissionais da psicologia, e aí que entra muito o nosso papel, tá, gente? E se atentem a isso, tá? Porque senão a gente vai ficar tentando encaixar pecinhas sem trazer também uma solução. Sim. E qual que deveria ser o nosso papel, então? Nossa questão de consciência social também nisso, né? Estender as mãos e mostrar para essas pessoas que, ó, a psicologia está aqui para mostrar para vocês que o processo de vocês inicia quando você entende que você tem os seus direitos, e um dos principais direitos aqui que a gente está trazendo é o direito de mostrar que você é um ser humano que é digno de horas melhores de condições melhores de trabalho, né, com horas aceitáveis de trabalho, num ambiente que seja saudável, não circulado por pessoas que se dizem estar no poder, se dizem não, estão no poder, né, vamos dizer assim, e dizem ter controle sobre você e se sentem prejudicadas quando você entende e você tem maiores possibilidades de ter um controle também sobre a sua vida profissional e pessoal também. E é muito delicado isso, Gabriel, porque você usou um termo, agora eu não lembro exatamente a palavra que você usou, mas que ele
o empregador, ele quer exercer o poder sobre você, só que isso é muito sutil e ele não vai evidenciar isso, de que eu quero ter o controle sobre a sua vida. Ele vai dizer, você é muito importante para mim, eu preciso de você aqui, essa empresa também é sua. Tal benefício caiu assim porque você podia ter se esforçado mais, que é a coisa da técnica da manipulação. Né? Então, eles não vão dizer, estou te explorando, eles vão dizer, nós precisamos de você aqui. Sim. Não, e também assim, que nem, por exemplo, a gente vai ter, igual o Gabriel falou, cara, realmente, assim, hoje a gente tem até, assim, uma certa visão de como que a gente vê a psicologia organizacional. Mas nós, enquanto psicólogos, podemos contribuir muito para todo o funcionamento daquela empresa, de todos os setores e diversas áreas, só que uma das coisas que nem, por exemplo, alguns colegas meus que eles trabalham nessas áreas, eles falam que, tipo assim, olha, Felipe, a gente chega, a gente faz os apontamentos, a gente diz... Muitas vezes eles até, assim, dizem que, olha, tem tal pessoa que a gente já identificou, que o gargalo tá aqui. E daí, só que geralmente quem que é essa pessoa? Um do dono, o sobrinho de alguém, um afilhado de não sei quem, que daí não pode ser desligado. Ou às vezes Só é um que... acionista. Exato! Tem uma relação que fica ali nos bastidores, só que daí a gente vai e faz esses apontamentos enquanto psicologia organizacional para poder conduzir aquela empresa de uma melhor maneira. E aí, justamente, a gente encontra essas barreiras pessoalistas. E assim, exato. E nessa linha de raciocínio que o Gabriel falou, cara, a gente tem instrumento, a gente tem técnica, a gente tem como conduzir isso, como fazer todo o diagnóstico organizacional ali dentro da empresa. A gente tem muitas vezes como pontuar que, olha, tal conduta aqui não precisa você conduzir com uma liderança agressiva, com uma liderança rígida, você pode ir por outros caminhos. A gente faz capacitação para essas pessoas, mas muitas vezes não. O líder tem que ser aquele líder carrasco, porque assim, assim, assado. E às vezes a gente tem até o posicionamento para dizer que, olha, realmente, tem algumas áreas e tem alguns perfis que, de fato, pode ser um pouco mais incisivo, um pouco mais agressivo, porque, assim, um dado de realidade é que nessas reuniões tem que ter um pouco de batida na mesa, tem que ter um pouco de energia, porque senão você não consegue conduzir a coisa de maneira sucessiva. Então você pode conduzir isso de uma outra maneira em um outro lugar. E aí, quando nós chegamos lá e fazemos esses apontamentos do tipo, olha, tal pessoa não tem perfil para estar aqui, mas ela pode estar ali. Não, mas é... Então, assim, cara, é só para dizer que, assim, a gente tem muito a contribuir, a gente pode fazer muito pela empresa, pelos funcionários, por todas aquelas pessoas que estão ali. E, nessa situação, a psicologia organizacional ela pode até dizer que, olha, você consegue projetar e manter números de lucro dentro dessa escala, dentro dessa carga horária, sem precisar. Só que daí a gente precisa combater um pouco dessa ideia, assim, que eu precisaria de mais umas 2 horas para dizer que nós temos raízes escravagistas dentro dos sistemas de trabalho, e daí a gente precisa entender que, isso aí trouxe consequência até hoje, foi ruim, e que a gente pode conduzir de uma outra maneira. E a gente tem como ir por um outro caminho, construir uma outra rota, sem trazer todos os danos assim. E desde aquele empresário multimilionário, multiinvestidor, não sei das quantas, até aquele cara que tem o seu comércio com 2, 3 funcionários contratados, cara, pode ficar tranquilo, você não vai precisar deixar de viajar para Disney todo ano ou a cada 6 meses. Nós, enquanto psicólogos organizacionais, podemos manter isso para você, tá bom? Só que daí você precisa comprar um pouco o nosso discurso e acreditar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Esse é o ponto, esse é o ponto. O Felipe usou uma expressão ali que é muito importante. Diagnóstico organizacional. O mapeamento daquela instituição para entender o que vai gerar déficits na sua organização, né, vamos dizer assim, e o que vai gerar também potencialidades ali. Então, o psicólogo ele é de fundamental importância dentro dessas organizações. Então, assim, vejam bem, uma pergunta provocativa, até assim, que não o Felipe falou, a gente poderia, o Felipe também, a Rafa trouxe vários argumentos também, a gente poderia ficar 2 horas aqui discorrendo, mas eu acho que a pauta principal para deixar um ganchinho para vocês. Qual que é o modelo de escala que possibilitaria uma melhoria na sua saúde mental? Vocês poderiam dizer isso para a gente, por favor? Porque assim, vamos lá. Escala 5x2. Escala 5x2 tem que ser pensada de uma forma de gestão democrática. Senão,
eu acho que também vai continuar gerando modelos de sofrimento e, acima de tudo, vai continuar fazendo com que profissionais da psicologia, tanto clínica quanto organizacional, também sejam sucateados e mantenham também esse ciclo de violência também para com a nossa profissão. E também acaba fazendo com que, às vezes, indivíduos não busquem por não ter também a oportunidade financeira ou também uma oportunidade baseada ali na realidade de outras esferas para também ter um acesso ao profissional organizacional e também ao profissional clínico também, para também ter uma psicoterapia, se empoderar, se potencializar enquanto indivíduo, buscar melhorias individuais, melhorias profissionais, porque é aí que vai ser o núcleo da atuação também enquanto clínico para esses sujeitos. Sim. Vocês pegaram essa parte do diagnóstico organizacional. Eu acho que vai ser outro desafio que a gente vai encontrar, né, na área da psicologia, porque para a gente fazer, eu acredito que vai ser um desafio, porque eu espero que as empresas nos acionem, né, acionem aí psicólogos organizacionais para fazer essa reestruturação de uma forma ética e responsável com a própria empresa, para além dos colaboradores. Perfeito. Né? Mas eu acho que um desafio que a gente, enquanto profissional, precisa entender é de fazer justamente esse diagnóstico social, né? Porque entre nós também existem aqueles que partem aí de uma lógica escravagista e vai fazer esse diagnóstico pensando no lucro da empresa apenas. Sim. Né? E a gente vai precisar ter esse cuidado também. E sem contar também que nem, por exemplo, muitas vezes nós somos contratados enquanto psicólogos para atuar dentro da empresa, e tinha até uma professora que ela falava isso, a Estela, e ela justamente falava que o psicólogo organizacional, ele é visto como se fosse o pelego, para maciar o impacto do cavaleiro em cima do cavalo. Sim. E fazendo essa analogia que é justamente assim, infelizmente, os nossos contratantes, eles nos veem dessa maneira. Não, eu preciso de alguém que dá uma floreada nesse discurso aqui para justamente passar a ideia que eu quero. E daí a gente chega e fala, olha, e daí muitas vezes ou a gente chega e fala, ou a gente não chega e não fala porque a gente precisa do nosso emprego e do nosso salário, mas a gente quer chegar e falar, cara, confia no que eu estou fazendo, eu estudei para isso, sei como conduzir, e esse seu rolê aí dessa ideia que você está querendo justamente pressionar, oprimir, que você, sabe, traz esse viés opressor. E se você for por um outro viés que você chama a equipe e você tem um papel de liderança ao invés do papel de chefiar, você consegue ganhar muito mais. Você consegue ir para Disney de 2 a 3 vezes por ano, sabe? Miami não está cancelada. Então, assim, só que daí você precisa ouvir, você precisa entender. E para você justamente ver que dá para a gente conseguir construir um caminho assim. Tanto que em todas as audiências públicas trouxeram estudos que outros países, outras questões. E na nossa realidade isso também é aplicável. Não é só porque é lá na Holanda ou lá em outro lugar da Europa, não sei das quantas. Aqui também dá para fazer. Aqui também a gente consegue gerar lucro, a gente consegue fazer tudo isso. Desde que vocês escutem, desde que vocês, assim, entendam o clássico, né? Tipo assim, vocês falaram uma hora sobre está tirando a autonomia do trabalhador, não, desculpa, do chefe, do empresário. Mas eles falam do trabalhador também, porque o trabalhador está ali porque ele concorda, porque ele quer trabalhar. Mas assim, cara, é aquele clássico. Você tem o direito de ir e vir, desde que não infrinja a liberdade do outro. E as pessoas, às vezes, elas só precisam entender isso, que, cara, você está na sua empresa? Sim. Você pode conduzir da maneira como você quer? Sim. Até certo ponto. Afinal de contas, nada, né, nem esse direito que é constitucional, ele fala que a gente pode ultrapassar e que a gente pode ir em outras direções. Se a gente consegue entender que, olha, eu vou até aqui e existe um limite e eu posso continuar vivendo, coexistindo com outras pessoas no meu limite, entendendo que o outro também tem um limite, sabe, já é 50% do caminho. Exato. Sim, e aí você falou uma coisa que aí a gente vem para a consciência de classe, né? A gente tem que lembrar da tal da consciência de classe. Você falou, você vai conseguir continuar indo para Disney, o problema é que ele não quer encontrar o funcionário dele lá. Vocês estão pegando o negócio? Eu precisaria de mais umas 4 horas para, assim, alongar sobre isso, sabe? Esse é o ponto, né? Porque eles não querem oportunidades, não querem, né? Então, o que a pessoa vai fazer com essa hora dela? O problema é dela.
Exatamente. Inclusive arrumar outro emprego. Olha que absurdo, ela tem Inclusive, direito de fazer o que ela quer da vida dela. Mas aí é esse um quesito, né? Porque você falou bastante, Fê, assim, é importante que eles entendam, eles não estão afim, não quer Eu tô sendo feliz, assim, mas Exato. Mas aí eu tô trazendo essa questão da consciência social que a Com gente certeza. não pode deixar Com certeza. escapar, mesmo, né? Porque é a falta da consciência social que faz com que as pessoas aprovem discurso contraditório dessa galera que lutou até agora para o negócio não andar e agora está querendo fazer o coleguinha acreditar que ele... Exato, vai moldando a pessoa. E é nesse sentido que a gente tem que ter consciência. Eu não lembro qual foi o momento, mas era uma crítica em relação ao Bolsa Família de décadas atrás, gente, faz muito tempo. Muito tempo mesmo, não vou saber precisar aqui, porque é coisa da memória, que o povo não tem memória, eu também tenho não. Deu um bafafá uma vez, eu acho que deve ter uns 10 anos aí, um bafafá na mídia, porque a senhora, uma senhora lá da elite, estava muito, muito brava, que ela foi justamente fazer uma viagem na Disney e ela encontrou a filha da funcionária dela lá, e ela achou aquilo um absurdo. E aí ela chegou e lasca no couro da empregada, porque tinha que trabalhar mais, porque tinha que reduzir salário, porque porque onde já se viu que a filha dela estava indo até para Disney. Exatamente. Então é este lugar que a gente precisa ter consciência de que é aí que afeta. Então, assim, né? Coisa do Bolsa Família, a gente deixa para todo momento também, porque é uma coisa da outra babado. Então, gente, assim, até a título de talvez a gente poderia falar muito disso, mas a título de finalização até, pense um pouquinho sobre isso, né? As pessoas não precisam perder direitos para que elas tenham melhorias de trabalho, né? Melhorias das condições pessoais, profissionais, né? Então, assim, vamos construir com a gente, por favor. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse fim da escala 6x1, o que vocês acham sobre, o que vocês gostariam que a gente trouxesse também de contribuição da psicologia, enquanto teoria, enquanto prática, e enquanto construção social também. Certo, aquilo, gente, se organizar direitinho, todo mundo vai para Disney. Exato. E não tem problema nenhum nisso, tá bom? Certo, gente? Beijos. Obrigado, até mais. See you.